Olá, senhores. Bora aí para uma questãozinha de efeito Doppler. Olha só. Os morcegos têm um sistema de navegação muito particular, denominado ecolocalização. Eles emitem sons ultrassônicos e captam os ecos produzidos pelo choque das ondas desses sons com os obstáculos no ambiente. Normalmente, um morcego voa a 9,5 metros por segundo no interior de cavernas subterrâneas. Supondo que, voando em direção a uma parede plana, um morcego emita um som com comprimento de onda igual a 32,5 vezes 10 a menos 4 metros, e que a velocidade do som no ar vale 338 metros por segundo, e considerando que o limite de audição do morcego é de 1,2 10 a quinta Hz, qual é a máxima velocidade que ele pode atingir para que ainda consiga ouvir o som refletido pela parede? Senhores, vamos considerar nesse exercício que ele esteja a velocidade de 9,5 metros quando ele emite um sinal sonoro e que ele vai aumentar a velocidade antes dele receber esse sinal sonoro. E ele quer saber qual é a máxima velocidade para que esse mesmo sinal sonoro chegue para ele com uma frequência máxima do limiar da audição, que é de 1,2 10 a quinta Hz. Então, na primeira situação, nós vamos ter isso daqui, ó, a caverna. Eu vou desenhar uma caverna bem irregular, bem simples, tá? Vamos chamar de caverna artificial, onde tinha um muro. Nós tínhamos o morcego, e esse morcego, ele voando a uma velocidade inicial de 9,5 metros por segundo. Ele emite uma onda sonora com frequência F. E nós vamos calcular essa frequência. Lembra do V lambda F? Vai, girafinha, foge? A equação fundamental da ondulatória? Essa onda sonora, ó, viaja a uma velocidade de 338 metros por segundo. E o comprimento de onda dessa onda emitida pelo morcego é de 32,50 ou 32,5 vezes 10 a menos 4 metros. Portanto, a gente vai chegar que a frequência da onda emitida por ele é o 338 e o 32,5 vezes 10 a menos 4 que estava multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, nós vamos fazer 338 dividido por 32,5, isso vai dar 1,04. E o 10 a menos 4 passa para cima, fica 10 a quarta. Então, a gente chega que essa frequência vale 10,4, né? Que é 338 por 32. Então, fica 10,4 vezes 10 a quarta Hz. Ou, se você quiser colocar em notação científica, para ficar 1,04, só para não falar que eu errei aquela hora, 1,04, ficaria 1,04, 10 a quinta Hz. Então, eu percebo que essa é a frequência, eu vou chamar de F1, tá? A frequência 1 emitida pela fonte, que nesse caso é o morcego. O morcego, olha só, o morcego é a nossa fonte nessa situação, certo? O muro é o nosso observador. É ele quem recebe essa frequência. E percebam que a velocidade do observador é zero, né? Graças a Deus, esse muro se encontra parado. Então, nós vamos determinar qual é a frequência recebida pelo muro, a frequência percebida pelo muro. Eu vou chamar de F2, tudo bem? Então, a gente vai aplicar a equaçãozinha do efeito Doppler, ó. A gente pode falar que a frequência do observador, percebida pelo observador, é a velocidade do som no ar, mais ou menos a velocidade do observador, assim como a frequência emitida pela fonte vai ser a velocidade do som no ar, mais ou menos a velocidade da fonte para nós. Nesse caso, a fonte é o nosso morcego, certo? Peão, como é que eu faço mesmo para saber quem é positivo e quem é negativo? Eu gosto de trabalhar desse jeito, ó. Sempre o sentido positivo para nós, eu gosto de chamar de sentido off. Por que off? É o observador para o objeto, para a fonte, né? Desculpa, o nosso sentido. Então, aqui o observador é o muro, a fonte é o morcego. Significa que o sentido positivo é off, observador, fonte. Esse é o sentido positivo para nós. Isso indica que a velocidade com que esse morcego estava voando, ela é negativa por estar contrária ao sentido orientado positivo para nós aí. Essa é a referência para nós, certo? Então vamos lá.
A frequência do observador, a frequência F0 para nós aqui é a frequência F2, que é o que nós estamos querendo determinar. Então, vamos chamar de F2. A velocidade do som no ar são aqueles 338 metros por segundo. E a velocidade do nosso observador, que é o muro, vale zero. Graças a Deus, né? Tudo isso é igual a frequência emitida pela fonte, que é a frequência F1, dividido por 338, que é a velocidade do som no ar, menos a velocidade que nós vamos considerar inicial aí, de 9,5 metros por segundo. E eu vou guardar essa relação. Por enquanto, eu não vou mexer nela, nem fazer continha aqui para nós. Tudo bem? Agora, nós sabemos o seguinte. Essa frequência F2 vai ser a frequência emitida pelo muro na nova situação. Quer ver? Ó? Se a gente pegar a nova situação aqui, você fala, Pião, mas por que nova situação? Por causa disso, ó. Vamos trazer esse muro aqui para baixo com o morcego. A segunda situação agora que nós temos, senhores, é o seguinte. O nosso morcego está aumentando a velocidade, mas continua se aproximando do muro. Então, ele vai ter uma velocidade que eu vou chamar de velhinha agora, tudo bem? E aquela onda F1 que saiu e chegou no muro com uma frequência F2 em função do efeito Doppler, ela bate no muro e reflete. E ela reflete, obviamente, com a mesma frequência F2 que nós temos aqui em cima, certo? Aí essa onda, ela vem de encontro com o morcego. Então agora o morcego, ele recebe a onda emitida pelo muro. Então perceba que agora o morcego é o nosso observador. E o muro é quem está mandando essa onda para o morcego. Então agora o nosso muro passa a ser a nossa fonte. Então eu percebo que essa velocidade da fonte agora vale zero. E aqui a velocidade do observador é a velocidade do morcego, que nós queremos saber qual é a velocidade máxima para que a frequência percebida pelo morcego, que eu vou chamar de F3, não seja maior que este valor aqui, ó, que é o limiar da audição. 1,2 vezes 10 a quinta Hz para nós aqui. Belezinha? Então, agora nós vamos montar a equação de efeito Doppler para essa situação. Então, nós vamos ficar aqui a frequência do observador, é a velocidade do som no ar, no meio, né? Mais ou menos a velocidade do observador. Tudo isso tem que ser igual à frequência emitida pela fonte, que vai ser a velocidade do som no ar, mais ou menos a velocidade da fonte. Nessa nova situação, a frequência percebida pelo observador é a frequência F3. E a gente viu que ela tem que ser no máximo 1,2 vezes 10 a quinta Hz. Tudo isso dividido pela velocidade do som no ar, que é 338 metros por segundo, mais ou menos a velocidade do nosso observador, que é o morcego. Lembra que o sentido positivo é off? Então, agora, como o morcego é o observador e o muro é a fonte, perceba que o sentido positivo agora é para a direita. Isso significa que o morcego agora coincide, né, o seu movimento com o sentido positivo. E, portanto, a velocidade do morcego entra aqui positiva. Então, vamos colocar, a gente está chamando de velhinha, essa velocidade que é o que a gente quer descobrir. Tudo isso tem que ser igual à frequência da fonte. A frequência da fonte é o F2, dividido pela velocidade do som no ar, que é 338, mais ou menos a velocidade da fonte, que nesse caso vale zero. E aí, olha que bacana. Perceba que as duas equações que nós chegamos aqui, elas são iguais, ó, tanto na primeira como na segunda, a F2 sobre 338. Então, por isso que eu nem encontrei o valor da F2 lá em cima, ó. A gente já pode igualar as duas equações que nós chegamos. Então, a gente vai poder falar aqui, ó, que o F1 338 menos 9,5 é exatamente igual a 1,210 a quinta sobre 338 mais velhinha. Então, dessa relação agora, ó, a gente vai descobrir essa velocidade velhinha máxima. Ei, peão, mas cadê o F1? O F1 é a frequência que nós achamos aqui no começo do exercício, ó. Então, ela vale 1,04 vezes 10 a quinta. Tudo isso dividido pelo 338 menos 9,5. Vamos fazer essa continha já, né? 338 menos 9,5 vai dar 328,5. Tudo isso é igual a 1,2 vezes 10 a quinta, dividido por 338 menos o velhinha. Aqui, a gente percebe que 10 a quinta de um lado e 10 a quinta do outro, ó,
já dá para cortar. Multiplicando em cruz, nós vamos ficar 1,04 vezes o 338 mais V'. Tudo isso é igual a 1,2 apenas, né? Vezes 328,5. Fazendo distributivo aqui, ó, nós vamos ficar 1,04 vezes V' mais o 338 vezes 1,04. Isso daria 351,52. Tudo isso igual a 1,2 vezes 328,5, que daria para nós 394,2. Então, a gente vai ficar aqui que 1,04 V' é igual a 394 menos 351,52, vai dar para nós 42,68. Aí esse 1,04 passa dividindo e, finalmente, a gente descobre que essa velocidade V' vai ser um valor próximo, tá? De passando 1,04 dividindo, 41,04 metros por segundo. O que confirma para nós aí como correta a nossa alternativa B. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima. Até mais.